E foram presos mais 3 integrantes de um grupo criminoso que extorquia frequentadores de motéis, aqui em Porto Alegre e também na região metropolitana. O esquema era coordenado por bandidos violentos, já recolhidos dentro de presídios. Só que contava com articuladores aqui fora, articuladores externos. O que eles faziam? Eles fotografavam os veículos que entravam e saíam ali desses estabelecimentos e ameaçavam as vítimas. O repórter Jonathan Bittencourt traz as informações agora na tela do Cidade. É com você, Jonathan. Uma operação que se volta na segunda fase a um grupo que extorquia frequentadores de motéis em Porto Alegre e região metropolitana. Uma boa parte dessas vítimas, para não dizer todas, estava envolvida em traições. E por conta disso, os criminosos eles se aproveitavam dessa ocasião para extorquir, exigir grandes quantidades de dinheiro, até R$15 mil por vítima. Nós temos a palavra do delegado responsável pelas investigações a respeito desse inquérito e desta operação, a forma com que esse grupo atuava. Eles simplesmente ficavam monitorando os motéis e, dependendo do veículo que saía dele, se era de alto padrão principalmente, aí o alvo ele acabava se consolidando. Do lado de dentro do presídio estava o gestor, aquele que fazia o mapeamento, buscava informações, placa do veículo, proprietário, buscava nas redes sociais informações sobre família, amigos, pessoas que poderiam ser usadas nesse jogo psicológico para tentar tirar dinheiro das vítimas. Vamos ouvir. O foco deles era extorsão. Extorsão que é um crime que é cometido mediante grave ameaça, né? O foco por serem criminosos violentos, a gente não está falando aqui de justiceiros, de detetives particulares, nada disso. Nós estamos falando de criminosos violentos, faccionados, que cumprem pena há anos em charqueadas, que são presídios de segurança um pouco mais restrita. Então nós estamos falando de criminosos faccionados que se utilizavam dessas técnicas de extorsão para extorquir de fato vítimas ali, sejam elas frequentadoras do motel, sejam elas pessoas casadas, solteiras, meros prestadores de serviço do motel. Então o foco deles era extorsão e angariar lucros. Não eram justiceiros, não tinham a informação se eram pessoas que estavam traindo ou não. O foco deles era extorquir frequentadores dos motéis. Desde o início da investigação, há 6 meses atrás, nós identificamos 10 ocorrências aqui em Porto Alegre. Mas, claro, como se trata de um crime ali que atinge um pouco a intimidade das vítimas, né, nós não descartamos que existam muitas outras vítimas que não tenham chegado a registrar a ocorrência. Dessas 10 vítimas, o prejuízo estimado delas foi de cerca de R$10 mil, mas os valores solicitados em extorsão para elas foram muito superiores. Além disso, em relação a todo esse grupo criminoso, foram identificados 8 indivíduos e os 8 foram presos preventivamente, tanto na primeira fase, foram 5 indivíduos presos em 26 de agosto, e agora mais 3 indivíduos presos na data de hoje, na segunda fase da operação. O coordenador tinha 32 anos de idade, preso em charqueadas desde 2016. Sabe-se lá desde quando ele vem praticando crimes e coordenando do lado de dentro do sistema prisional. Ele é quem fazia aquelas consultas em dados e proprietários de veículos. Ele tem um extenso histórico criminal por extorsão, estelionato, homicídio doloso, roubo de veículo e porte ilegal de arma de uso restrito. E isso funcionava de dentro do presídio, a partir de uma única cela. Agora, existiam outras pessoas também envolvidas diretamente nas extorsões. E dentre esses suspeitos estão um deles com roubo de veículo 2 vezes, homicídio doloso 4 vezes, estelionato e tráfico. Um outro investigado já respondeu 6 vezes por homicídios dolosos, roubo, extorsão e organização criminosa. Já o terceiro preso nesta operação, ele tinha passagens pela polícia 2 vezes por roubo de veículo, porte ilegal de arma de fogo, atos infracionais quando era menor de idade, por homicídio e tráfico. 3 novos mandados de prisão, então, foram cumpridos nessa segunda fase da operação. Total de 8 presos preventivamente por extorsões. Uma operação que busca responsabilizar todos os envolvidos, tanto os que já estavam dentro da cadeia, quanto os que estavam fora, por essa prática
contra pessoas que costumam frequentar motéis em Porto Alegre e região metropolitana.